e eu precisava muito vir dividir algo com vocês. Tananã, tananã. Quem de vocês já teve a felicidade em brincar com uma máquina dessa quando criança? Sim, gente, essa é a famosa Vigorelli. Olha que linda! Cris, que história é essa? Essa máquina é forte, viu, gente? Isso daqui não é plástico, não. Ó, não é plástico, não, tá? Nossa, isso aqui é ferro. Esta máquina faz parte da minha infância. E eu quero contar um pouquinho pra vocês. Minha mãe, com 12 anos de idade, ela deixou a escola a pedido da mãe dela. Porque era assim que acontecia as coisas. Para fazer o corte de costura. Ela estudou somente o primeiro ano e acho que a metade do segundo ano. E daí ela saiu da escola. E não era fácil, não. Claro que não. Não havia internet, não havia nada dessas coisas que deixam a vida da gente muito mais fácil. Ela precisava andar a pé. E ela levava um irmão mais novo dela, de companhia. E ali passavam muito medo na estrada, porque eram vários quilômetros até chegarem na cidade. Minha mãe era a aluna mais nova. E ela conta o quanto ela sofreu para aprender e o quanto ela se reinventou depois com aquilo que ela aprendeu e que não era bem aquilo, não ficava legal. Então ela foi refazendo todos os modelos, deixando caída no ombro, sabe? Porque ela não aprendeu como realmente deixar a peça tão linda. Aquela senhora ensinava o que ela sabia. E minha mãe sozinha foi se reinventando com o corte de costura. E com 12 anos era minha mãe que costurava para todos da família, todos os irmãos. E eram 12 irmãos. Fora a avó e o vô. Ela abraçou muito a nossa família na questão financeira, ajudando, sempre auxiliando e dando conta de muitas contas, por causa da máquina de costura dela. Depois de casada, ganhou uma máquina para ela, levou com ela a máquina, teve os filhos dela e ali nós brincávamos ao redor da minha mãe. Eu lembro muito, gente, de cada detalhe. Eu tenho uma lembrança muito boa, sabe? E eu me lembro que era de pedalar. E nós brincávamos ali, quando minha mãe não estava costurando, sentávamos naquele pedal e segurávamos, era uma roda grande de ferro, onde corria correia, e brincávamos de trenzinho. Gente, olha o tamanho que nós éramos. Meu Deus! Me lembro da caixa de retalhos de muitos tecidos, de cortes e cortes, das roupas que minha mãe costurou. Essa caixa de retalho ficava atrás de um guarda-roupa, numa caixa bem grande, de papelão, que minha mãe havia encapado, e ali guardavam muitos retalhos. Aos poucos eu fui crescendo e cada vez admirando mais essa máquina. Quando eu comecei a fazer as minhas primeiras roupinhas de boneca, nem sei como que fazia. Minha mãe tinha uma cestinha, era igual uma cestinha de Vime, com uma tampa em veludo. Essa cestinha está com a minha irmã. E essa cestinha, dentro haviam muitas rendinhas. Ai, cada rendas lindas. E ela deixava eu pregar nas roupinhas de boneca. E era tudo tão lindo. Me lembro quando ela me ensinou a fazer os primeiros tapetes de retalhos. Nossa, que difícil. Que difícil para mim, que era tão criança ainda. Me lembro também de quando ela me ensinou a fazer as barrinhas nos panos de copa. Meu Deus, ficava tudo assim... Ficava tudo repuxado, daí ela precisava fazer certinho, era tão difícil. Confesso que eu detestava, eu tinha pavor de fazer aquilo lá. Mas quanto essa insistência da minha mãe em nos ensinar foi tão útil, e é tão útil para a minha vida até hoje. Bom, depois o tempo foi passando e minha mãe sempre incentivava eu e minha irmã para os cursos de crochê, tricô, bordado à mão, pintura, sempre. E como que eu agradeço isso? Porque, gente, o que eu faço hoje, eu devo tudo à minha mãe, sabe? Tudo à minha mãe. Ela me ensinou muito. E sempre muito caprichosa. Vixe, muito mais caprichosa do que eu.
Quando eu estava casada, eu fazia muito enxoval para bebê. Principalmente depois que nasceu o primeiro filho, que eu tive uma depressão pós-parto. E que eu acabei não indo atuar como pedagoga. Eu havia acabado de me formar. E não quis ir para as escolas. Pintava fraldinhas e ali fazia barradinhas de fraldinhas. Eu costurava até mosquiteiro. Sabe aqueles mosquiteiros, aqueles véuzinhos para colocar sobre o berço? Fazia edredons infantis, jogos de lençóis, jogos de toalhas de banho. Era muito que eu fazia, muito mesmo. Minha mãe me emprestou essa máquina. Daí ela colocou um motorzinho, as encomendas iam aumentando e eu precisava também de uma overlock. Daí eu comprei uma chinesinha, a gente chamava de chinesinha. Era uma overlock mais simples, sabe? E vai costurar, e costurava. Depois de vender muito, fazer muito esses trabalhos, eu resolvi fazer o curso de técnica de enfermagem. Daí eu fui trabalhar nos hospitais, onde eu trabalhei por 18 anos e por causa dos pacientes virei escritora, ilustradora de histórias infantis, e há 9 anos eu deixei os hospitais para estar agora somente com a literatura e o meu artesanato. Só que olha que lindo, agora essa máquina volta para mim. Minha mãe, ela encerrou praticamente as costuras dela, ela tem várias máquinas, e ela voltou para mim. Então agora eu comprei um novo acelerador para ela, que linda, gente, comprei essa semana. Comprei mais linhas, porque faltavam algumas linhas coloridas. Comprei um óleo para a máquina, agulhas para a máquina. Eu não trouxe a parte de baixo dela, então é só a cabeça da máquina, como a gente diz. E eu quero fazer muitas coisas lindas, porque eu já faço as toalhinhas, os panos de copa, das girafinhas Juju, do peixinho Nestor, e as almofadinhas, e quero fazer muito, muito mais com essa lindeza aqui. Ai, gente, tô tão feliz, tão feliz. Obrigada, mãe, por mais este presente. E é assim que fazemos a nossa história acontecer. Um beijo em cada coração.